Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa reflexão quaresmal. Hoje, nessa sexta-feira, depois das cinzas, e comentando, como eu já disse para vocês, o livro Reflexões sobre a Quaresma, de São Tomás de Aquino. E o tema de hoje, vamos primeiro nos colocar aqui na presença de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que tudo que aconteça aqui seja conforme a vontade de Deus, que como ela nos pede, façamos tudo o que Ele nos disser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sexta-feira, depois das cinzas, a coroa de espinhos. Saí, filhas de Sião, e vede o rei Salomão, com o diadema de que sua mãe o coroou no dia do seu casamento e no dia do júbilo do seu coração. Cânticos 3:11. Essa é a voz da igreja que convida as almas dos fiéis a contemplar quão admirável e belo é o seu esposo. Pois as filhas de Sião são iguais às filhas de Jerusalém, almas santas, habitantes do reino de Deus, que gozam com os anjos da paz perpétua e da contemplação da glória do Senhor. Saí, ou seja, deixai a vida turbulenta deste mundo, para que, com o espírito livre, possais contemplar aquele a quem amais. E vede o rei Salomão, isto é, o verdadeiro e pacífico Cristo, com o diadema de que sua mãe o coroou. Como é que se dissesse, considerai o Cristo, que por nós se fez carne, e tomou a carne de sua virgem mãe. O diadema é a sua carne, carne que tomou por nós, carne da qual morreu, destruindo o império da morte, carne na qual ressuscitou, deixando-nos a esperança da ressurreição. Deste diadema diz o apóstolo em Hebreus 2:9, mas aquele Jesus que por um pouco foi feito inferior aos anjos, nós o vemos, pela paixão da morte, coroado de glória e honra. Disse que sua mãe o coroou, pois a Virgem Maria deu-lhe a carne de sua carne. No dia do casamento, isto é, no tempo da encarnação, quando a si uniu a igreja sem mácula nem ruga, ou quando Deus uniu-se ao homem, no dia do júbilo de seu coração, a alegria e o júbilo de Cristo é a salvação e a redenção do gênero humano. E indo para casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha. Lucas 15:6. Pode-se também aplicar tudo isso à paixão de Cristo, segundo a letra. Com efeito, Salomão, prevendo em espírito a paixão de Cristo, muito antes adverte as filhas de Sião, isto é, o povo israelita: saí, filhas de Sião, e vede o rei Salomão, isto é, o Cristo, com o diadema, ou a coroa de espinhos, que a sua mãe, a sinagoga, o coroou no dia do seu casamento, quando a si uniu a igreja, e no dia do júbilo de seu coração, quando rejubilou-se por ter, por sua paixão, redimido o mundo do poder do inferno. Saí, portanto, e deixai as trevas da infidelidade, e vede
isto é, compreendei que aquele que sofre como homem é Deus verdadeiramente. Ou ainda, sai para fora da sua cidade para o verdes crucificado no Monte Calvário. Bem, meus irmãos, algumas passagens, algumas coisas mais interessantes quando lemos a Sagrada Escritura são as profecias e as prefigurações no Antigo Testamento, apontando para realidades espirituais infinitamente superiores com Cristo no Novo Testamento. Só para nos situarmos, profecia é uma inspiração divina, ela comunica uma realidade futura. E Deus, por ser onisciente, ele conhece os acontecimentos futuros. Só ele conhece. No Antigo Testamento há mais de 300 profecias messiânicas que se cumpriram perfeitamente em Jesus. Como, por exemplo, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria filho de Deus, que ele seria Deus, que ele seria rejeitado por seu povo, que ele seria escarnecido, que ele sofreria pelos nossos pecados, que ele teria as mãos e os pés trespassados, que não quebrariam nenhum de seus ossos, etc, etc, etc. São várias, são centenas. E notem, Jesus está no tempo centenas ou milhares de anos após esses profetas que profetizaram a respeito dele. Já uma prefiguração é uma representação de algo que está por vir. Por exemplo, o maná que o povo israelita comeu no deserto, que Deus, vamos dizer, aquele alimento que Deus derramou do céu para alimentar a fome física do povo de Israel, quando ele peregrinava pelo deserto, é uma prefiguração de Jesus, que vai dizer de si mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. O povo de Israel comeu do maná e morreu, mas Jesus diz: quem come deste pão viverá eternamente. Aí ele está falando de si mesmo e, vamos dizer assim, apontando para aquela realidade superior da proclamação da Eucaristia. O pão que eu hei de dar é a minha vida para a salvação do mundo. Ele vai dizer de si mesmo. Notem que, vamos dizer assim, o maná, que é a prefiguração, vamos dizer assim, do Cristo Eucarístico, vamos dizer, a realidade do maná já era milagrosa naquela época do Antigo Testamento, mas é infinitamente inferior a, vamos dizer, a realidade que Jesus nos traz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais um exemplo, Abraão, quando ele ofereceu a Deus seu filho único, Isaque, em sacrifício, e nesta passagem, Abraão prefigura Deus Pai, que nos oferece em sacrifício seu Filho unigênito, Jesus Cristo, pela redenção dos pecados da humanidade. Mais um exemplo. No Antigo Testamento, Melquisedeque era sacerdote, profeta e rei. No Novo Testamento, Jesus é dito que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em Hebreus, na carta aos Hebreus. Só que não só sacerdote eterno. Melquisedeque era sacerdote, Jesus é sacerdote eterno. Melquisedeque era profeta. Jesus não só é profeta, como é ele que inspira todos os profetas que vieram antes dele. Melquisedeque era rei. Jesus é herdeiro do trono de Davi, portanto rei. Mas não só um rei terreno, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei dos céus, e o seu reino não terá fim. Lembre-se sempre disso. O que é prefigurado no Antigo Testamento aponta para uma realidade muito superior, infinitamente superior com Cristo. E, vamos dizer, brincando com essa, vamos dizer assim, fazendo assim reflexões sobre profecias e prefigurações,
São Tomás nos vai comentar um versículo do Cântico dos Cânticos. Vou repetir ele aqui para vocês. Prestem atenção. Saí, filhos de Sião, e vede o rei Salomão, com o diadema com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento e no dia do júbilo de seu coração. Cânticos 3:11. São Tomás comenta que essa passagem é a voz da igreja, a esposa, a noiva que convida os fiéis a contemplar o quão admirável é o seu Senhor, a contemplar a glória do seu Senhor, quão admirável e belo é o seu esposo. Vejamos, na linguagem do Antigo Testamento, Sião é a Jerusalém celestial, o reino espiritual de Cristo. Neste contexto, filhos de Sião são as almas santas que habitam o reino de Deus, que gozam com os anjos da paz perpétua, da contemplação da glória do Senhor. Então, quando o versículo diz, saí, filhos de Sião, significa que essas almas santas deixam para trás as coisas do mundo e libertam seu espírito para contemplar o Senhor a quem tanto amam. Tanto é assim que o versículo vai seguir dizendo, e vede o rei Salomão, ou seja, significa, contemplem o Cristo. E vede o rei Salomão, contemplem o Cristo, rei dos reis. E vai prosseguir o versículo, com o diadema com que sua mãe o coroou. Ora, o diadema com que Jesus foi coroado foi a carne de sua mãe. Jesus recebeu a carne da Virgem Maria, sendo Deus, se fez carne por nós, padeceu na carne por nós, morreu na carne para vencer a morte, ressuscitou na carne para nos dar esperança de ressurreição. E vai prosseguir ainda o versículo. Adiante ele diz, no dia do casamento, isto é, quando Cristo uniu a si a igreja no seu sacrifício, quando ele se sacrificou para ser um só com a igreja, e a fez sem mácula e nem ruga, como vai nos lembrar São Paulo, vamos dizer aos Coríntios, quando ele diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela deu o seu sangue para a santificar e apresentá-la a si mesmo, apresentar a noiva a si mesmo, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Observem, São Paulo diz que Jesus, se sacrificando pela igreja, derramando seu sangue para a santificar, a tornou santa e irrepreensível. Então nós cremos, quando nós dizemos a Santa Igreja Católica, que Jesus santificou a igreja, apesar de nós, pecadores, fazermos parte dela, mas ela é o corpo místico de Cristo, a noiva de Cristo, que ele mesmo santificou, para ser o sinal dele nesse mundo. E continua o comentário de São Tomás. No versículo diz, no dia do júbilo de seu coração. Esse no dia do júbilo de seu coração mostra o júbilo, a alegria de Cristo por ter remido a humanidade, por ter operado essa obra da salvação, a sua missão aqui na terra, dada pelo Pai. Curiosamente, este mesmo versículo, São Tomás nos dá uma outra interpretação. E essa interpretação é um pouco diferente, mas é perfeitamente aplicável a Cristo. Essa interpretação é voltada mais para a paixão de Cristo. Observe, São Tomás diz que Salomão, prevendo em espírito a paixão de Cristo, adverte as filhas de Sião, aqui já num contexto de Antigo Testamento, simbolizando as filhas de Israel, o povo de Israel, o povo israelita. Saí, filhas de Sião, ou seja, o povo de Israel, e vede o rei Salomão, isto é, Cristo, o rei, com o diadema, a coroa de espinhos, que a sua mãe, a sinagoga,
lembrando que foi o Sinédrio, a autoridade religiosa da época, a autoridade religiosa judaica, a quem Jesus, vamos dizer assim, por fidelidade, vamos dizer assim, à lei de Israel, era submisso, ou seja, ele, vamos dizer, era como se fosse uma mãe, vamos dizer, uma mãe para ele, vamos dizer simbolicamente. Foi o Sinédrio que entregou Cristo para sofrer sua paixão. Então, colocando essa, vamos dizer, essa conotação aqui, o Sinédrio, ou a sinagoga, colocou a coroa de espinhos, coroou Cristo com a coroa de espinhos, o coroou com suas dores. E volta, no dia do seu casamento, voltando àquele mesmo sentimento, o casamento de Cristo com a igreja, quando ele se uniu a igreja a si mesmo pelo seu sacrifício. E no dia do júbilo do seu coração, voltando àquela alegria de Cristo por ter remido a humanidade, nos libertado do poder do inferno. É algo paradoxal no cristianismo que o fato de que um Deus Rei permitiu-se ser coroado de espinhos, que o Senhor absoluto de todas as coisas permitiu que lhe tirassem até as vestes. O Deus que se fez homem morreu como o mais miserável dos párias. Ele venceu a morte por nós e nos espera no seu reino. Então consideremos quanto amor Jesus tem por nós e sejamos gratos, sejamos fiéis, busquemos o seu reino. Ele vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Ele não nos pede quase nada e nos deu tudo. O Rei coroado de espinhos está agora sentado no trono da glória, e o seu reino não terá fim. Cremos nisso. Sigamos a Jesus. Busquemos o seu reino para participarmos desse reino daquele Deus Rei coroado de espinhos por amor a uma humanidade miserável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos por ter me acompanhado nesta reflexão no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos nós e que esta pequena reflexão não só nos sirva de inspiração nessa quaresma, mas que nós nos coloquemos, vamos dizer assim, numa posição de contemplar, vamos dizer, com humildade o sacrifício de Cristo, ver tudo o que Ele fez por nós. Fiquem com Deus. Salve Maria, Mãe do meu Senhor. Até mais, até a próxima, até amanhã.